Uma crítica muito grande que a gente vê na internet, em qualquer outro lugar, ao Homem-Aranha do Tom Holland é o fato dele não assumir responsabilidade, ser muito dependente do Tony Stark, não ser tão heróico, né, como os Homem-Aranhas do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. E essa é uma crítica que eu, inclusive, tinha muito ao Spider dele, né, sempre deixei muito claro isso. Mas o episódio de What If, que mostrou ali uma visão diferente desse Homem-Aranha, me fez parar e refletir, comparar ele com os outros aranhas, mas do ponto de vista dele mesmo e não dos outros, buscando levar em consideração o momento de vida que ele tá, que é bem diferente dos outros aranhas, por exemplo, e também qual é o plano dele completo. E cara, depois que eu coloquei tudo isso na balança, a visão que eu tinha dele mudou muito. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar essa análise aqui com vocês, pra ver se você se anima também com o Homem-Aranha do Tom Holland, né? Se você é daqueles que critica ele também, se é mais velho igual eu que vi os do Tobey. Então depois de ver essa análise completa, eu acredito que você vai valorizar mais o Spider do Tom Holland. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hiromaníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E assim, pra começar, tem uma coisa que a gente não pode negar, né? Essa coisa de nos filmes solo do Homem-Aranha ficar colocando os vilões do Homem de Ferro, o Peter sempre muito dependente das coisas dele e tudo mais, foi uma coisa chata de se assistir, né? Pra quem tá acostumado com os outros filmes do Aranha. Porque na franquia do Tobey Maguire e na do Andrew Garfield, não tem ninguém pra ajudar eles, né? Eles são ali os heróis principais de seus universos. Então não tem vilão que odeia o Sr. Stark, não tem traje do Sr. Stark, não tem. É só eles. E é claro que a Sony fez isso, né, pra poder conectar o Homem-Aranha ao universo cinematográfico da Marvel, né, colocar o Homem de Ferro lá, que é um dos heróis mais bombados, vender mais ingressos, enfim. Isso foi uma estratégia de marketing, a gente entende. E algo que sacrificou um pouco o Homem-Aranha, né, em si. Isso não tem como negar, não tem discussão. Só que não existem apenas coisas ruins nessa estratégia que eles tomaram. Isso eu só fui perceber fazendo essa análise aqui que eu vou passar pra vocês agora. Porque quando eles anunciaram o Homem-Aranha do Tom Holland, o que eu queria ver, mano? Queria ver essa versão do Homem-Aranha que a gente viu, que visualmente é mais fiel aos quadrinhos, que tá conectado ao UCM, mas um Homem-Aranha mais protagonista, né? Um filme com vilões que odeiam ele tendo que tomar responsabilidade das coisas, não ficar já, Sr. Stark, Sr. Stark. Enfim, não era isso que eu queria ver um Homem-Aranha no mesmo momento de vida e com o mesmo protagonismo que os outros aranhas, só que conectado ao UCM. E isso foi uma coisa que me decepcionou nesses primeiros dois filmes, sabe? Só que uma coisa que eu não tinha percebido, comparando com os outros aranhas, é que o Peter do Tom Holland foi, dos três, o que ganhou os poderes mais cedo, né? Ele ganhou os poderes ali entre 14 e 15 anos, como a gente viu no Homecoming, ele tinha 15 anos só. Os outros disseram que era uma loucura recrutar um garoto de 14 anos. Eu tenho 15. Não, agora você vai escutar. Um adulto está falando. Enquanto que o do Tobey Maguire ganhou os poderes com 17, e o do Andrew também. Eles já estavam no último ano da escola. Já estavam ali, tipo, pra decidir o que eles iam fazer quando acabasse, né? No que eles iam trabalhar, já iam morar sozinhos, enfim. Eu quero me mudar pro centro e, se Deus quiser, trabalhar de fotógrafo para pagar a faculdade. E aí, me dando conta disso, eu comecei a lembrar, tipo, a diferença que eu tinha de mentalidade, de maturidade, enfim, entre os 15 e os 17 anos. Porque se você parar pra pensar, quando você tem 15, você é mais criança do que adulto, né? Porque 14 é criança, não tem como, cara. Só que quando você tem 17, você já é mais adulto que criança. Você já passou uma linha ali, que eu acredito que tá entre os 16 anos. Entre os 16 você vira mais adulto do que criança, mas com 15 você tá mais criança do que adulto. E isso não só psicologicamente, né, mas fisiologicamente também, enfim. Então, tudo que a gente viu no UCM agora, englobando os 3 filmes que o Tom Holland apareceu, e nos 2 filmes dele, ele era mais jovem do que o Tobey no momento que ganhou os poderes. Você tem noção disso? Tudo que a gente viu até agora é numa fase da vida dele pessoal, na qual ele é mais novo do que o Tobey quando a aranha picou ele. Então quando a aranha picou o Tobey, ele já estava para terminar a escola, já tinha muito fixo ali na cabeça dele os valores e tudo mais. Ele já estava numa fase que ele não precisava mais de uma referência paterna ali. Peter, é nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Para dar apoio para ele, para dar segurança, né?
ele já tava numa fase de confrontar o tio Ben, que era a figura paterna dele, de brigar com o tio Ben e tudo mais. Já quando você tem ali 14, 15 anos, por exemplo, você ainda necessita muito dessa figura paterna. No caso dos caras que não tem pai, né? Às vezes um tio, enfim, um amigo mais velho que você tem, ou um irmão mais velho, enfim. E no UCM, esse cara pro Peter do Tom Holland foi o Tony Stark. Então o fato dele ser mais jovem, pra mim, explica toda a dependência que ele tem com o Tony Stark. E também o fato dele não querer tomar todo esse protagonismo, sabe? Já é muito sério pra um super-herói de verdade. E... poxa, eu sou só um amigo da vizinhança, Homem-Aranha, senhor. Para de graça, você foi pro espaço. Eu sei, mas isso foi acidente, senhor. Sério, deve ter outra pessoa pra chamar. Entendeu? Porque ele realmente é um moleque ainda. E a gente vai ver ele nessa fase agora de virar a chavinha pra entrar na vida adulta, no começo da vida adulta, no Spider-Man No Way Home agora. No qual ele já vai estar ali no último ano da escola, terminando. Eu acredito, né, uma teoria aqui agora, que a identidade dele vai ser apagada da mente de todo mundo. E aí ele vai ter que se afastar da tia May, se afastar dos amigos da escola, se afastar da MJ provavelmente. E aí vai ter que morar sozinho, não vai ter mais o Sr. Stark, porque já morreu. Aí vai ter que trabalhar para se sustentar, né? Talvez trabalhe no Clarim Diário, vendendo fotos do Homem-Aranha. Já vai entrar na faculdade, entendeu? Então, essa fase que nós queríamos ver tanto do Homem-Aranha mais maduro, protagonista, conectado ao UCM, acredito que vai começar agora, a partir de Spider-Man No Way Home. Os próximos filmes que ele vai ter. E o que a gente viu até agora foi a construção de um herói. Se você pegar tudo, é como se fosse uma série de origem do Homem-Aranha. Ela não é o herói completo atuando. Sabe o que me lembra, cara, olhando esses primeiros filmes do Tom Holland? O que a gente viu lá em Smallville do Superman. Eu acho que dá pra traçar um paralelo perfeito. Porque lá nós não tínhamos um Superman como herói completo, né? Mas tínhamos o Clark ali, jovem, lidando com essa fase de transição da vida e aprendendo a ser um herói, né? Eu acho que foi mais isso que a gente viu do Tom Holland. Por exemplo, se você for assistir Smallville esperando ver uma série do Superman já consolidado, 100%, você vai achar uma merda, tá ligado? Eu acho que é tipo isso. E olhando dessa forma, cara, isso me fez gostar muito mais do Homem-Aranha dele. Porque, se você ver, cara, é realmente um moleque, tá ligado? Que ninguém liga pra ele, não tem vilão que odeia ele, porque ele é meio irrelevante. E tá sempre preso a essa figura paterna, é o que acontece com todo mundo, cara, entre os 15 e os 17 anos, tá ligado? Dependendo da fase da vida, até mais, né? Porque hoje em dia, inclusive, essa questão de fase da vida mudou muito, né? Antigamente, por exemplo, quando você tinha lá seus 18 anos, você já ia escolher a profissão que você ia trabalhar no resto da vida. Aí quando tinha 20 e poucos, você tinha que estar casado, com filho, com a casa comprada e já era. Hoje em dia, mano, tem gente de 30 anos que leva uma vida de adolescente. As pessoas de 15 anos, por exemplo, que já tem uma segurança de vida maior, né? Que não precisa trabalhar pra sustentar a família e tudo mais. Mano, só tá curtindo, velho. Fica só jogando Fortnite lá e já era. Então, o que o Spider do Tom Holland traz é justamente a construção de um herói que não tá pronto ainda, sabe? Ele não é o Homem-Aranha completo ainda. Ele ganhou os poderes mais cedo que os outros e tá aprendendo a ser um herói e também tá virando um adulto, que é uma fase que todo mundo passa. Já a proposta dos outros aranhas era o que? Eles já começarem mais adultos, e aí já com os seus conceitos mais formados e tudo mais, porque eles queriam mostrar heróis completos já. No Homem-Aranha 1 ali, cara, no primeiro quarto do filme, o Tobey já tava com os poderes, tinha perdido o tio Ben, tava morando sozinho, já tinha quase cometido um assassinato. O Andrew, eu acredito que era um ano mais novo, né? Porque ele continuou estudando e tal, ele só terminou a escola lá no Espetacular 2. Mas enfim, já eram caras praticamente adultos. Já o Tom Holland não, mano. Ele começou moleque ainda, com 15 anos. E agora no No Way Home é que ele vai estar na idade que o Tobey tava no Homem-Aranha 1. Então esse horário completo a gente só vai ver depois de No Way Home. E aí a gente vai ter acompanhado toda essa construção dele, cara. A gente vai conhecer melhor, sabe? Por isso que aquele episódio What If, né, do Marvel Zombies, me fez olhar isso. Porque ele já deu um vislumbre desse herói mais completo, né? Que teve que se desenvolver na marra, cara. Viu todo mundo morrendo e tudo mais. E ali já tomava uma posição de maior protagonismo. Então nesse episódio de What If eu consegui ver o que ele vai se tornar, sabe? Ele não vai ser esse moleque que precisa do Sr. Stark pra sempre. Ele era isso porque a proposta foi essa. Mas no No Way Home acredito que ele vai virar o Homem-Aranha mesmo. E aí olha que da hora. Esses filmes também não construíram apenas o Tom Holland como o herói Homem-Aranha, mas também tá construindo os vilões dele, porque agora o Mistério, né, tem teorias de que ele pode estar vivo e tudo mais, né, não sei se é verdade, mas enfim, né,
O Mistério agora odeia o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha arruinou o plano dele. Ele nem sabia que o Homem-Aranha existia, aí ele queria só se vingar do Stark, né, e virar o herói, mas o Homem-Aranha atrapalhou o plano dele. Então ele odeia o Homem-Aranha. O Abutre do Michael Keaton também tem uma ligação com o Homem-Aranha agora. Tem os vilões que estão lá na prisão, os vilões estão começando a saber da existência dele. E agora em No Way Home, a gente vai ver os vilões dos outros aranhas ali enfrentando ele, né? Então a partir de No Way Home, a gente vai ter vilões também que odeiam o Homem-Aranha. Já pensou, mano, uma formação de um sexteto sinistro no multiverso? O Venom também, né? A gente viu lá na cena pós-crédito, vai ficar sabendo da existência dele. Então, esses filmes também serviram para construir os vilões dele e criar uma conexão entre esses vilões e o Homem-Aranha. Então é uma história, né, que tem o começo ali chato, porque é um adolescente que não queria muito pegar essas responsabilidades, né, depois de tudo que aconteceu, ele só queria fugir e viajar lá na Europa, conquistar a namoradinha dele, né, coisa que todo adolescente gostaria de fazer também. Mas a se tornar um homem mesmo, ele vai entender o que é ser um herói. E unindo isso a todo o carisma do Tom Holland, né, as crianças adoram ele. Tem adultos também que não são tão nerdolas, né, como a gente, que conhece os quadrinhos, são mais nostálgicos e tal. Muita gente diz que o aranha favorito deles é o Tom Holland, mesmo nessa fase de origem, que é de um moleque. Eu acho que essa fase de construção não é uma coisa que a gente está muito acostumado a ver nos cinemas, né? Isso veio mais com as séries, que precisa de mais episódios e tal, e aí essa fase de desenvolvimento foi mais trabalhada. Os filmes, até agora mais ou menos, sempre trabalhavam o herói ali no auge dele, sempre foi assim. E as séries, por precisar mais de desenvolvimento, desenvolvem o personagem. E a gente viu que isso aconteceu muito esse ano, né? Principalmente com o Sam Wilson, que foi transformado no Capitão América em uma série, e em WandaVision, na qual ela saiu de uma personagem coadjuvante no CM para uma das principais. Já no caso do Homem-Aranha, isso foi feito nos próprios filmes. Não foi uma série do Homem-Aranha. Mas o jeito de contar essa história é praticamente o jeito de uma série de origem, trabalhando mais os detalhes dessa construção e não entregando ele já como um herói construído. Porque antes os filmes só davam ali os pontos chaves nas construções, né, do herói. Não contavam a história completa. Já o Homem-Aranha do Tom Holland contou e com bastante detalhes. Agora imagina ele, mano, depois que essa fase de construção passar. Cara, depois que eu me dei conta disso, tô gostando muito mais do Aranha do Tom Holland, tô muito mais animado. Comenta aqui embaixo se essa análise trouxe uma visão diferente pra você sobre isso, se você concorda, se você discorda, se você tem mais algum ponto pra acrescentar. E pega esse vídeo e manda pros seus amigos que são haters do Tom Holland, pra eles pegarem isso e olharem por esse ponto de vista também, sabe? Porque depois que eu me dei conta disso, tá passando na minha cabeça assim que, mano, o Tom Holland pode ser o melhor Homem-Aranha de todos nos próximos filmes, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.